Nessa aula, então, nós vamos falar sobre as práticas de mindfulness formais, que seriam três, que é a prática de respiração, a de escaneamento corporal e a dos sons. Nós vamos especificar cada uma delas nesta aula. As práticas de mindfulness formais são aquelas que são as mais conhecidas, que são aquelas que a gente faz sentado e a gente tem uma instrução, uma orientação muito clara do que a gente tem que fazer com a nossa atenção. Então, existem vários tipos de âncoras. Existem as âncoras da respiração, as âncoras externas dos sons, dos ambientes, da visão. E existe a âncora também da corporeidade ligada às sensações físicas, que é o que a gente vai fazer, por exemplo, com o escaneamento corporal. Então, essas técnicas formais são bem específicas no sentido de usar a atenção com um objetivo bem claro de ter uma âncora como foco para ter essa corporificação e presentificação no aqui e agora. Então, no contexto clínico, que é aqui o que a gente está propondo nesse curso, essas práticas de mindfulness formais, elas precisam sempre ser adaptadas e reajustadas. Elas nunca podem ser uma regra, uma régua que você vai colocar e tem que ser um protocolo sistemático. Não, aqui a gente tem que sempre ir se adaptando ao nosso cliente, ao nosso paciente, percebendo aquilo que faz sentido para ele. E o objetivo central dessas práticas é justamente ajudar o nosso paciente a lidar com essas queixas que ele tem com sintomas negativos, que é, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o estresse, né, o incômodo, o mal-estar. Então essas práticas, elas vão muito em direção a ajudar o paciente tanto naquele momento, quanto também no tratamento como um todo, conseguir se regular melhor, regular mais as emoções e reduzir esses quadros clínicos de depressão, de ansiedade, de estresse, entre outros, fatores que causam essas crises emocionais. Então, para começar essa aula, vamos primeiramente definir o que são, afinal, essas práticas formais de mindfulness, focadas na atenção, ou seja, são práticas que a gente diz atencionais. Essas práticas, elas são formais porque elas exigem que a gente tenha uma postura específica, a gente precisa se preparar de maneira específica para ela. E isso exige também um tempo necessário para que elas sejam de fato efetivas. Então, diferentemente das práticas informais que a gente vai desenvolver ainda nesse bloco, diferentemente das práticas informais que a gente vai desenvolver também aqui neste modo, a ideia das práticas formais é que a gente consiga ter uma técnica mais direcionada, mais estruturada, mais focada naquilo que a gente está querendo desenvolver. As práticas informais, elas já não têm todo esse rigor dessa estruturação, dessa sistematização. Elas, na verdade, elas acontecem de maneira mais espontânea no dia a dia. Mas as práticas formais, o objetivo é a gente ter, de fato, um treinamento muito específico, bem estruturado, do que a gente quer promover naquele nosso treinamento, que seria, por exemplo, essa regulação emocional, esse aumento da atenção na corporeidade e essa capacidade de aumentar também a consciência emocional. Então, quais são as três práticas principais que a gente vai focar aqui nesta aula? Seriam essas três. Então, é a meditação focada na respiração, a meditação focada nas sensações físicas do corpo, que é mais conhecida como escaneamento corporal, e as práticas com foco, a atenção na âncora dos sons. Essa, então, vai ser a única meditação em que a âncora vai ser externa, ela não vai estar na corporeidade, no indivíduo, mas ela vai estar na realidade externa, que pode ser também a visão, mas a dos sons se mostra muito mais efetiva com esses objetivos terapêuticos. Vamos então agora para a nossa primeira meditação, que é a meditação focada na respiração. Vamos discorrer um pouco sobre ela. Esta, então, ela é a primeira meditação que geralmente a gente aprende, e talvez a meditação mais famosa, competindo ali com o escaneamento corporal, que é a meditação em que a gente vai usar a nossa atenção, esse campo atencional, para perceber o fluxo da respiração. E o fluxo da respiração pode ser percebido, verificado de duas formas principais. A primeira é na movimentação do abdômen, o abdômen que vai subindo e descendo em cada inspiração e expiração.
que é a primeira mais famosa, e a segunda forma de a gente treinar esse fluxo de respiração é também pelas narinas. Então, perceber o ar entrando e saindo pelas narinas. Esse ar, quando entra, ele é frio e quando ele sai, ele é quente. Então, um está ligado à movimentação do abdômen e o outro está ligado à temperatura das narinas quando o ar entra e sai. Então, é muito importante que essa introdução da prática atencional da respiração seja de maneira gradativa e progressiva, de maneira que você vai conseguindo aos poucos incorporando em relação ao tempo. Então comece com uma prática mais vai colocando esses elementos da respiração aos poucos e depois ao longo das outras sessões você vai aumentando isso para que a pessoa consiga perceber que existe a possibilidade de ela verificar a própria respiração sem julgamento e sem controle. Então, quanto maior é o quadro da pessoa de querer controlar as coisas, de se apegar tanto às emoções quanto aos pensamentos, é menor é a recomendação que a gente dá para essa pessoa praticar a âncora da respiração. E se você quiser colocar a âncora da respiração, colocar ela de maneira gradativa e progressiva. Nessa prática da respiração é muito importante a gente sempre estar voltando também à percepção do indivíduo se ele se distraiu. Então, se você fizer uma prática de 10 minutos, é muito importante umas 3 vezes retomar o foco. Então, falar assim, caso a pessoa perdeu a concentração, se ela se distraiu em pensamentos, se ela foi para o passado, foi para o futuro, para que ela volte a atenção com gentileza para a âncora que a gente está buscando aqui, seja a âncora do movimento do abdômen, seja a âncora da temperatura das narinas. Um detalhe legal aqui para a gente desenvolver é que na meditação da respiração com foco na movimentação do abdômen, a gente recomenda a pessoa colocar as mãos no abdômen. Então, colocar uma mão no abdômen e a outra no peito. E falar para a pessoa sentir o contraste dessa movimentação de subida e descida a partir do peito que está estabilizado. Então, esse toque, além de perceber de maneira mais efetiva, né, é mais materializada, como que é essa movimentação de subida e descida, é também a forma como a gente se toca acaba ativando sistemas neurológicos ligados ao afeto e ao contato humano, né, ao a gentileza, a gratidão. Então, só o fato de a gente se tocar nessa respiração da movimentação do abdômen, já é uma forma de a gente também estar praticando esses aspectos da compaixão e da autocompaixão. E agora vamos então para a segunda meditação de mindfulness formal, que é do escaneamento corporal. Talvez uma das mais famosas também. Então, assim como na meditação atencional da respiração, e que a gente usou a nossa atenção para perceber tanto o movimento do abdômen quanto a temperatura das narinas, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, mas para perceber as partes do corpo e quais são as sensações físicas em cada uma dessas partes. Então, o ideal é que essa prática a gente faça deitados e que a gente comece pelos pés, percebendo quais são as sensações físicas que estão presentes ali, até ir subindo, chegando na cabeça. Então, passa pelo joelho, passa pela panturrilha, pela canela, passa pelas coxas, pelo quadril e os glúteos, depois para o tronco, com o abdômen, o peito, a lombar e as costas, depois ir para os braços, antebraço, mãos e daí depois para os ombros, pescoço, queixo, boca, nariz, bochecha, sobrancelha até a testa. Então a gente vai fazendo esse escaneamento, essa percepção total do corpo de baixo para cima. E assim como a meditação da respiração, é muito importante a gente salientar que o foco aqui não é querer controlar, induzir ou esperar algum estado, alguma sensação específica em cada uma dessas sensações, né, em cada uma dessas partes do corpo. Aqui, a ideia é a gente treinar aquilo que seria essa observação não julgadora, essa capacidade de verificação direta, sem o apego da mente em querer controlar ou rejeitar algum tipo de experiência que está existindo naquele momento, naquele corpo. Então,
Assim como a gente disse numa outra aula, o maior benefício do escaneamento corporal é que ele tem mais essa potência de relaxamento, uma vez que a gente faz deitados. Então, para começar esse tratamento de mindfulness, no início das sessões ou no final, com esses pacientes, é muito legal praticar o escaneamento corporal, porque é esse momento em que a pessoa vai conseguir relaxar e perceber que aquele espaço de terapia é um espaço de cuidar, um espaço de paz, um espaço em que vai se criar bem-estar. Então essa é uma prática que tem esses aspectos, esses elementos do conforto, do relaxamento, que são ideais para as pessoas que são muito ansiosas, para as pessoas que têm, por exemplo, quadros de pânico. Então, para essas pessoas, o ideal é não fazer a prática da respiração, mas sim a do escaneamento corporal, uma vez que são meditações que têm mais também esse aspecto de conseguir reduzir de maneira mais drástica, mais significativa, esses sintomas da ansiedade e desse estresse que está mais crônico, está mais contínuo, e que a pessoa não consegue parar com ele. E agora vamos para a nossa terceira prática de atenção, de mindfulness, que é a da meditação dos sons. Então, assim como a gente fez na prática da respiração e do escaneamento corporal, a meditação dos sons, a gente vai, usar a nossa atenção para perceber, identificar, verificar, eh eh, discriminar aquilo que seriam os sons que existem ao nosso redor. Mas, assim como a gente fez com essas outras práticas, a ideia é que a gente não se apegue a eles, mas sim que a gente consiga ter uma relação de percepção, né, mas sem a identificação, sem vontade, sem desejo, dizendo se aquele som é bom, se aquele som é ruim, se aquilo está sendo agradável, desagradável. Então é simplesmente perceber os sons, assim como a gente consegue perceber as sensações físicas, as emoções, os pensamentos e qualquer outro aspecto que existe no aqui e agora. Aqui, então, as principais habilidades que a gente desenvolve são da abertura e da receptividade não julgador. Né, abertura no sentido que a gente vai perceber que os sons, eles vêm e vão, eles ultrapassam a gente, né, eles passam pela gente. E a gente pode, ficar irritado, a gente pode ficar, apegado a esses sons, ou a gente simplesmente pode perceber de maneira aberta e receptiva, sem julgamento, o que está acontecendo. E isso, no final da meditação, se torna também uma metáfora para os próprios pensamentos, de maneira que os sons são análogos a esses pensamentos que vêm e que vão. Alguns pensamentos mais altos, outros mais baixos, alguns mais graves, outros mais agudos, no sentido de que a gente precisa ter essa abertura desapegada desses pensamentos, assim como dos sons, para conseguir, eh, passar por eles de maneira mais pacífica, com mais bem-estar. Essa é uma prática também que a gente recomenda bastante para pessoas que, são mais para fora, como a gente diz, mais extrovertidas. Às vezes, pessoas que, são percebem mais o ambiente externo, estão mais nessa energia para o ambiente externo, elas têm mais dificuldade de perceber esses elementos internos, como, por exemplo, as próprias emoções, as próprias sensações físicas. Então, para essas pessoas, às vezes muito extrovertidas, essa capacidade de perceber os sons é um pouquinho mais fácil e ajuda a pessoa a ancorar mais no aqui e agora. Porém, para outras pessoas, essa prática pode ser mais difícil. Então, é muito relativo. Cada pessoa vai ter a sua própria âncora, as suas próprias facilidades. E a gente tem que ajustar a terapia, ajustar a disponibilidade dessas âncoras e meditações a partir da personalização da própria pessoa, no sentido de a gente entender que aquela pessoa tem a própria subjetividade, as próprias facilidades, e a gente tem que meio que ir em fluxo a essa própria individualidade. E essa é uma meditação bem legal também para treinar outro aspecto, insight muito fundamental, eh que a gente fala bastante na terapia também baseado em mindfulness, que é entender a impermanência, no sentido de que tudo passa, tudo está mudando, tudo está transformando. Perceber que os sons que você está escutando agora são os sons diferentes que você escutou ontem, são os sons estão toda hora mudando, se transformando, parando, recomeçando. E é assim também que acontecem com as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossas sensações, nosso bem-estar, nosso mal-estar.
Então, sempre fazer um gancho também com esses insights fundamentais da psicoterapia baseada em mindfulness. Entender a impermanência da própria realidade e de si mesmo também. Então, agora para concluir, vamos falar um pouco dessas adaptações necessárias para essas práticas de mindfulness focadas na atenção. É importante entender que a gente disse aqui que cada paciente é um indivíduo único, com a sua própria subjetividade. Então, cada resposta será diferente. Alguns vão ter maior adesão a essas práticas, outros menos. Uns vão querer fugir da prática, ainda que seja muito necessário para eles, outros só vão querer fazer a prática. Mas, de modo geral, a gente tem algumas técnicas, algumas ideias para torná-las mais acessíveis aos nossos pacientes. A gente conseguir ter esses manejos para conseguir incorporar essa prática, independente do paciente em que a gente esteja atendendo. Então vamos falar 3 elementos, 3 dicas, né, 3 aspectos para conseguir fazer esse reajuste, né, essa adaptação para cada cliente. Então o primeiro seria conseguir ajustar a duração. Então perceber que pacientes que estão com maior adesão, esses pacientes estão mais adeptos a uma duração maior de práticas de mindfulness. E para os pacientes que estão com mais dificuldade, fazer de maneira mais gradativa, talvez começar com 3, 5 minutos, depois ir aumentando para 10. Não colocar direto uma prática de 15 a 20 minutos. Isso pode ser aversivo para esses pacientes, sobretudo aqueles que estão com um quadro mais severo de crises emocionais. O segundo aspecto importante é sempre salientar que a mente se distrai, que isso faz parte da natureza da mente, que a âncora vai se perder, a gente vai perder esse foco. E a gente vai voltar para essa mente que rumina, essa mente que vai para o passado, para o futuro, e que isso não é um problema, que isso faz parte da forma como a mente funciona. E que o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente perceber de maneira mais rápida essa distração. Não é extinguir a distração, aniquilar ela da nossa mente. Isso seria uma grande violência contra a própria mente. Então, sempre explicar que a pessoa não está fazendo nada de errado e que isso faz parte da própria prática de meditação, perceber esses momentos de distração. E o terceiro aspecto, que eu acho que é o mais interessante, o mais fundamental, é incentivar a curiosidade autêntica em relação a si mesmo. Porque mindfulness é sobre a gente viver de maneira principiante, perceber as coisas tal como elas são, perceber como se fosse a primeira vez. Então, que a curiosidade é zerar as expectativas, não ficar esperando muita coisa, que vai ser bom, que vai ser relaxante, que vai ser confortável, que vai deixar a pessoa em paz, que a pessoa vai se iluminar. Reduzir ao máximo todo tipo de expectativa e simplesmente se reconectar com aquilo que seria a experiência curiosa e autêntica naquele momento presente. Então, agora que a gente falou desses 3 aspectos, vamos finalizar. Vamos dizer que a prática de ensinar mindfulness não é uma coisa fácil e que exige muita flexibilidade de adaptação, de perceber como que é aquele indivíduo, de como que a prática vai se enquadrar naquela vida, naquela personalidade, naquela linguagem, eh, que a gente vai precisar estar sempre fazendo esse jogo, né, como se fosse uma água que está sempre se readaptando ao seu copo. Então a gente precisa ter essa maleabilidade, essa flexibilidade para conseguir perceber que pessoa é aquela que está na nossa frente, como que a gente vai fazer esse espelhamento, esse ajustamento para aquela pessoa. E, principalmente, entender que ensinar mindfulness é uma prática de acolhimento, que ali a gente está oferecendo um serviço de saúde, um serviço de psicoterapia, que a gente sempre tem que ter essa postura amorosa, essa postura gentil, essa postura de acolhimento em relação ao que a pessoa está sentindo, que a gente precisa tanto aceitar a si mesmo como aceitar tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, sejam as incertezas, sejam os erros, as dificuldades. Aquele momento é um momento de criação de uma atmosfera de bem-estar, de terapia, de não julgamento, de aceitação incondicional, e que é isso que vai, né, no resultado final, gerar um vínculo psicoterapêutico, eficaz para o tratamento daquele indivíduo.